Eu quero saudar neste momento com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os ouvintes de mais uma tarde da bênção online. Hoje nós estamos completando a terceira sexta-feira da nossa grande campanha de libertação, que nós estamos realizando com muitos vasos de Deus, homens, mulheres de Deus, orando, jejuando. Dia de sexta-feira nós tiramos para consagrar nossa vida ao Senhor. Estamos buscando por libertação em todas as áreas da nossa vida, que nós necessitamos de libertação todos os dias para poder morar no céu. E sabemos que as nossas milícias, nossas lutas, como está registrado no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 4, nos ensina que porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ou seja, as nossas milícias não são contra a carne e o sangue. Depois nós vamos começar a fazer a leitura da palavra de Deus em Efésios, a respeito da armadura de Deus. Também vai nos dizer que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades. Então nós estamos buscando nessa campanha primeiro a libertação, porque se nós não formos libertos, como que nós vamos enfrentar as forças do mal? Como que nós vamos guerrear contra essas milícias que são espirituais? E com a ajuda de Deus, o Senhor é poderoso. Sabemos que Ele é poderoso para poder, desfazer as fortalezas, derrubar todas as fortalezas espirituais, que nos cercam. E o tema da nossa campanha é muito forte. Nós estamos orando, buscando no livro de Isaías, capítulo 54, a parte A apenas, vai nos dizer, no versículo 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E estas 7 sextas-feiras, hoje é a terceira, para a glória de Deus, nós estamos orando, confiando no Senhor. Quando a palavra de Deus nos diz que toda ferramenta significa tudo aquilo que o adversário da nossa alma, nós sabemos que nós lutamos todos os dias. E assim, com o Senhor é que nós vamos vencendo as batalhas espirituais. E através desta campanha, estamos buscando de Deus revestimento espiritual, a cobertura espiritual. Ou seja, nós vamos aprendendo ao longo dessa campanha sobre várias armas que nós temos, porque nós não estamos sozinhos. E temos Deus do nosso lado, Jesus do nosso lado. Maior é o que está conosco. Sabemos que a nossa vida, seguir a Jesus, ele já é uma batalha constante. A luta ela não acaba quando nós nos convertemos, quando você aceitou Jesus como Salvador. Pelo contrário, sabemos que os nossos verdadeiros inimigos, eu sempre digo isso, nós não temos que ligar para A ou B ou C, nós temos que preocupar, nós temos que preocupar com o nosso inimigo maior, que é o adversário, se chama Satanás. E as forças dele, as forças do diabo, elas querem destruir o povo de Deus, destruir, a obra de Deus, destruir a nossa vida. Ele só veio para isso mesmo, roubar, matar e destruir. Mas eu quero que você saiba, nessa ministração dessa palavra, que você não está sozinho nessa luta. Jesus, ele é contigo. E ele quer te dar mais uma armadura espiritual que vai te ajudar a vencer todas as batalhas. Todas as batalhas. Vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus rapidamente no livro de Efésios. Eu convido você a abrir a sua Bíblia
livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 18, que vai nos falar, né? Paulo escreveu essa carta aos Efésios, ensinando a eles a importância de buscar revestimento espiritual na armadura de Deus, para que eles soubessem, para que hoje nós possamos saber que existe essa armadura espiritual. Jamais nós lutamos sozinhos, jamais nós estamos sozinhos, e nós não podemos andar desprovidos dessa armadura, que são as armas espirituais. E Paulo já começa escrevendo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós sabemos que Paulo, ele estava alertando ali a igreja, né, de Éfeso, estava alertando aos irmãos. Certamente ele via, né, que Deus lhe deu ali a revelação, mostrava a ele em visão que ali aquela igreja estava enfrentando muitas batalhas espirituais. Isso serve de exemplo, né? O exemplo de Paulo foi incumbido de deixar o modelo da igreja de hoje que nós temos que seguir, e isso serve até nos dias atuais. As armas espirituais são um dos recursos de que Deus ele nos disponibiliza aos servos de Deus, para que eles possam enfrentar, né, a realidade de uma batalha espiritual. Porque na luta, a gente sabe que na luta espiritual o cristão ele deve usar armas espirituais, ou seja, não adianta nós queremos lutar com as nossas próprias forças no campo de batalha espiritual, com o meu braço. Eu não vou vencer, porque a luta é espiritual e eu só vou vencer ela no campo de batalha. Eu vou levar ela para o campo de batalha espiritual. Como já foi dito, né? Paulo escreveu que o campo de batalha espiritual é muito vasto, é muito grande e necessita dessas armas. Então, são várias. Nós vamos falar depois, no final, um pouquinho sobre cada uma, que são aqui especificamente em Efésios 6, né? Na armadura de Deus, são 6 armas que nós vamos falar. E isto significa que as armas que nós temos, né, espirituais, elas é o motivo pelo qual que nós temos que estar buscando. Como que nós vamos recebê-las? É buscando, orando, jejuando, consagrando e falando com Deus, clamando ao Senhor, né? Senhor, me reveste da tua armadura. Eu gosto de orar, sempre Deus me deu uma oração. Me reveste, Pai, do teu poder. Me reveste da tua armadura. Eu necessito da armadura espiritual. Esses requisitos, esses itens dessa armadura espiritual, eu necessito, Pai. Me reveste com o teu poder. Me reveste com a tua graça, com o teu Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir vencer. O crente, né? O cristão, aliás,
genuíno, aquele que tem a sua vida, né, no altar, que está sempre ali dirigida, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, ele é um soldado a serviço do reino de Deus. Nós somos chamados para enfrentar milícias, e milícias, o que nada mais é que são, né, soldados preparados para a guerra, para a batalha. Então, nós não estamos dispensados de lutar contra o inimigo. O maior inimigo se chama Satanás. Não pensa que nós servimos a Deus e que nós não temos obrigação, aliás, nós estamos dispensados, né, de lutar contra ele, não, porque a nossa peleja, eu sei, o Senhor é quem peleja por nós, mas ele está em todo tempo, né, ao nosso derredor, como nos lemos semana passada, procurando a quem possa tragar, e por isso que nós temos que estar, né, preparado. Apesar de que o inimigo, a gente sabe que ele já está vencido, ele já é um derrotado, ele já é um perdedor, porque a Bíblia, ela não dá respaldo na palavra de Deus em momento algum que o inimigo porventura um dia sequer vai vencer a Deus. E também, como nós estamos buscando, a palavra de Deus, ela é clara quando ela fala, né, em Isaías 54, versículo 17, a parte A, quando fala que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, significa o quê? Deus não deu a Satanás o direito de nos vencer. Só perde mesmo é aquele que não está, né, buscando, preparando, consagrando, jejuando, porque quando nós decidimos servir a Deus, é assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que levar uma vida em obediência à palavra, em santidade, procurar estar firme. Nós vamos ver, né? Por isso que na armadura de Deus, Paulo fala várias vezes, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por isso que eu falo, me reveste do teu poder, né, da tua armadura, reveste-nos de toda a armadura, revestivos de toda a armadura de Deus, e fala para que possais estar firmes contra as astutas ciladas, porque o inimigo, ele fica 24 horas, né, até 25 horas, eu costumo dizer, preparando ciladas. Ele está preparando em todo o tempo ciladas, e essa palavra ciladas, ela traduz em termo grego que significa basicamente esquemas, ou seja, ele monta esquemas, né? Ele monta estratégia, porque Satanás, a gente sabe que ele é um estrategista, ele emprega muitos métodos e meios, né, astutos, né, que planejado para atacar o cristão. E durante a sua jornada na fé com Cristo, por mais que nós estamos ali achando que nós estamos fortes, nós temos que tomar o cuidado. A Bíblia diz que quem está de pé toma cuidado para que não caia. Mas também nós sabemos que o inimigo, ele inclui vários tipos de estratégias, esquemas, para tentar nos destruir, nos derrotar. Que a gente viu semana passada vários falando sobre isso, as reféns, né? Reféns das tentações, dos enganos, das mentiras, todo tipo de prática moral e etc. O objetivo, né, de Satanás, ele realmente atrapalhar a pessoa de servir a Deus, a pessoa de ficar na presença de Deus. Para ele, o que mais importa é que você saia da presença de Deus, que você perca a batalha. Por quê? Você não se preparou, não buscou revestimento. Às vezes você achava que com a sua própria força que você ia conseguir vencer as perseguições, vencer as lutas, afrontas, vencer tanta coisa sozinho. Por isso que nós temos que nos dar o cuidado de estarmos sempre buscando pela armadura de Deus, que é que nela está contida várias armas que o Senhor nos disponibilizou,
para que nós possamos estar firmes contra os ataques, ou seja, as ciladas do inimigo. E essas armas é que sustentam, né, o cristão durante toda a sua vida cristã, porque nós sabemos que Satanás já é um vencido, mas nós é que temos que vencer, como Cristo venceu, porque a grande vitória contra Satanás já foi conquistada por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, em sua morte e ressurreição, porque ele morreu, mas ele ressuscitou o terceiro dia. Oh glória, aleluia, e o Senhor está conosco. Portanto, este é o ponto principal, né, da nossa preparação espiritual, que ela é fundamental na vida de um cristão. Estamos buscando nesta campanha por revestimento espiritual. Nós estamos buscando a libertação por tudo aquilo que nós necessitamos na nossa vida, de ser liberto, de ser livre, aquilo que não agrada a Deus, para que nós possamos, né, alcançar êxito na batalha. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sim, né, buscando, e vamos buscar de Deus como a estratégia também, a sabedoria, de como manejar essas armas, usar essas armas. Porque, na verdade, né, para a gente ter um sucesso na nossa luta, na nossa guerra espiritual, para a gente alcançar vitória, nós dependemos totalmente do poder de Deus. Através de quê? Do Espírito Santo, por meio de quê? Da oração. Buscando a Deus em jejum e oração. Sabemos que muitos e muitas casas de demônio nós só vencemos através do jejum e da oração. E Paulo disse que, revestidos de toda a armadura de Deus, falamos sobre essas ciladas, né, para estar firmes contra as ciladas. Ainda que o inimigo venha preparar ciladas, as astutas ciladas do diabo, a Bíblia vai nos dizer, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Você não tem que lutar contra aquela pessoa carnalmente, ou seja, você tem que lutar o que está por detrás dela, porque o inimigo usa assim as pessoas. Sabemos que aquele que dá lugar, o inimigo usa para nos perseguir, para nos maltratar, para nos ofender, tanta coisa, mas nós não podemos carregar, deixar que isso venha se tornar uma mágoa ou algum outro sentimento que não é do agrado de Deus no nosso coração. Nós temos que ver aquela pessoa como nós, colocar no lugar dela. Ela precisa de libertação, por isso que nós não temos que lutar contra a carne, nós temos que lutar contra os principados, é o que está por detrás no mundo espiritual. As potestades são os príncipes das trevas deste século. Satanás tem o seu exército também ali, sabemos que ele tem um exército junto com ele também, que luta, os príncipes das trevas, que luta, né? E nós temos que, contra nós temos que lutar, chama as hostes espirituais da maldade. Ou seja, o que está nos lugares celestiais, eu aprendi há muitos anos, é o terceiro céu, onde impede da nossa oração chegar diante do trono da graça. Mas eu creio que através desta campanha, o Senhor está nos ensinando tanto, e nós vamos sair revestidos de poder, nós vamos sair revestidos da armadura de Deus. Cada requisito que nós vamos falar daqui a pouco, e na realidade, né, nós não podemos ignorar esta guerra, porque é uma guerra constante. Satanás e seu exército demoníaco, eles se dedicam completamente a fazer oposição a Cristo e o seu povo. Então nós sabemos que as forças do mal, elas querem destruir, né, a obra de Deus, destruir, né, que a obra que Deus construiu com as suas mãos, né, e colocou ali o sopro de vida sobre as narinas. Mas
esta guerra nós não podemos deixar de lado, ignorar, porque não se trata de uma guerra simples, né? Igual é guerra entre seres humanos, não. A nossa luta ela não é contra a carne, Paulo afirma isso, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso, que fala, né, em outras versões bíblicas, contra as forças espirituais do mal. E vamos estar crendo, confiando. Por isso que temos que estar buscando esse revestimento na armadura de Deus, e é constante. Não é só hoje, não é só nessa campanha. Desta campanha nós vamos aprender ainda mais. Que de agora para frente, se você já não buscava, comece a buscar, né? Porque sem essa armadura de Deus, que ela é providenciada por Deus, é unicamente, exclusivamente por Deus. Só Ele quem pode nos dar, né? Nós não temos qualquer chance nesta guerra, né? É fundamental para a vida cristã nós estarmos buscando a armadura de Deus. Que você possa, a partir de hoje, todas as vezes que for orar, buscar, mas eu não gosto de mexer com essas coisas, eu tenho medo. O mundo espiritual, essa parte de libertação é verdade. A gente vai conhecendo, a gente vai aprendendo, é assim mesmo. A Bíblia é quem nos ensina, tomando as armas espirituais. É Paulo que falou, ensinou os Efésios, que é exemplo para nós até hoje, revestidos de toda a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, ele estava falando com a igreja. E Deus está falando com você, né? Para que você possa ter o cuidado de buscar esta armadura de Deus. E eu creio, pela fé, em o nome do Senhor Jesus, o Senhor vai te revestir hoje com as armas novas, vestiduras novas. E eu creio que através desta campanha, nós vamos aprender, né? Ainda mais com nosso Deus. Além do Senhor nos revestir, nós vamos aprender a usar toda a armadura, todos os elementos que compõem essa armadura. E nós vamos falar sobre cada um que Paulo descreveu, né, em Efésios 6, a partir do versículo 10. No versículo 13, né, ele torna mais uma vez reforçar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele disse toda, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aí ele começa escrevendo: estais, pois, firmes. Nós vamos falar do significado desse primeiro elemento, né? Item da armadura. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade significa, né, Jesus Cristo. E nós sabemos que Ele é a verdade que liberta. Porque Jesus deixou, né, Ele falou em João 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então nós sabemos que Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus Cristo é a verdade. E é esta verdade que liberta o homem, nos liberta de tudo aquilo que não agrada a Deus, dos nossos pecados, né? É o que nós estamos buscando por libertação. E o cinto, nós sabemos, né? Quando fala os vossos lombos, é um sentido de como se... a mesma coisa de falar que o cinto, ele une a armadura. Então, ali também, né, espiritualmente falando, nós estamos revestidos. E este cinto nada mais é do que a verdade. Jesus é a verdade, né, que liberta. E por isso nós temos que andar também nesta verdade. Não tem como você dizer que serve a Deus e não anda em espírito e em verdade.
é um dos requisitos fundamentais também da armadura de Deus. Porque a pessoa que anda em mentira, né, a pessoa que quer viver uma vida achando que ela que Deus não está vendo, ela está enganando a si mesma, acha que não está enganando a Deus, viver uma vida de engano, quer falar que serve a Deus, mas não anda na verdade, não honra seus compromissos, não paga suas contas em dia, como se diz, fica devendo alguma coisa para o seu próximo, não só financeiramente, mas como também nós já vimos, tem várias formas, né? Nós aprendemos ali na campanha a respeito do amor. Você não ama teu irmão com sinceridade, se você não perdoa, isso tudo é uma dívida que nós vamos acumulando com Deus. E como que Deus vai nos aceitar? Então, se é para nós cingir os nossos lombos com a verdade, os lombos também tem um significado como se fosse o cinto que unia a cintura até o ombro, e ali era ligado à armadura, protegendo, né? Então quer dizer que nós temos que andar em verdade. Não é com mentira, com fingimento, com falsidade. Não, para com o homem é fácil, mas para com Deus não adianta, porque Deus, né, os olhos de Deus, ele está como chamas de fogo sobre a cabeça dos bons e dos maus, de cada um de nós. Então, este requisito é muito importante, buscarmos cingir os lombos, né, com a verdade. E ele continua dizendo no mesmo versículo 14, e vestida a couraça da justiça. Essa couraça também nós trazemos para o mundo espiritual. Primeiro nós falamos, Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a justiça. Por quê? A couraça, né, da justiça, a justiça, né, de Jesus, ela também nos protege o nosso coração, ela nos protege de todo o pecado. Né? Quando a gente se arrepende, quando você se arrepende dos seus pecados, dedica sua vida a Deus, aí ele apaga o que era injustiça do pecado, né? O que era injusto. Então, a couraça da justiça, nós sabemos que também, né, uma proteção, e sempre devemos estar buscando de Deus, né? Que Ele venha nos proteger o nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra a Deus, né? Contra o Senhor. Procurar fazer, né? Arrepender dos nossos pecados e crer que Jesus nos salvou. Procurar fazer o que é certo. E ele continua no versículo 15, calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Ou seja, deixar que Deus venha nos preparar todos os dias, buscando de Deus a sabedoria, para que nós possamos também proclamar este mesmo evangelho que eu estou anunciando aqui, através desta ministração, através da palavra, que você possa também estar proclamando, ajudando outras pessoas, anunciando este evangelho, né, o chamado, o dom, buscando para você, né, de missões, de ser um missionário, um evangelista, né, um pregador, porque não é só o missionário, o evangelista que ganha alma. A gente sabe, né, todo aquele que gosta de fazer a obra de Deus, de evangelizar, você falar de Deus, falar do amor de Deus para as pessoas, né? Deus te chamou, então Ele conta conosco, que você possa, né, sempre estar buscando esse evangelho, é o evangelho da paz, porque Jesus, Ele é paz, Ele é o evangelho que transforma, muda a vida, caminhos errados, né, caminhos tortuosos. A partir do momento que nós nos deixamos Deus nos guiar no seu caminho, Jesus falou, Ele é o caminho, a verdade, a vida. E esse sapato do evangelho, olha só, é um calçado, né?
Deus vai nos protegendo começa nos dando essa unção, né? Eu creio assim, já recebi esse dom de estar ministrando essa unção, tocando nos pés das pessoas, para que Deus venha calçar ela com esse evangelho da paz, preparar ela para, né, ser um pregador da palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus, evangelizar, anunciar esse evangelho do reino. E continua no versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos também, olha só que tremendo, os dardos inflamados do maligno. Eu acho tão bom que Deus, ele né, assim, as coisas de Deus, ela não tem como errar. Eu digo sempre, com Jesus é vencer ou vencer. Jesus falou no versículo que que toda ferramenta preparada contra nós não prevalecerá. É o tema da campanha. E aqui fala um dos requisitos muito importantes que nós temos que buscar na armadura de Deus, é o escudo da fé, que com ele nós vamos poder apagar todos os dados, que coisa linda, tremenda, todos os dados. Ou seja, o inimigo, ele não é palho para o nosso Deus, aleluia. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é tremendo. O inimigo não pode com ele, não adianta. E é assim que nós vamos vencendo, buscando, através da nossa fé. Não adianta falar que crê em Deus, que serve a Deus. Porque tem pessoas que, assim como existem pessoas que incrédulas, né, não acreditam no agir de Deus, no poder de Deus, as coisas que Deus faz, nos sinais, nos prodígios. Existem pessoas que vivem uma vida, parece que é assim, sabe, é uma vida sem fé, não tem fé para nada. Como que pode dizer que serve a Deus? Tem que buscar de Deus, Pai, aumenta a minha fé a cada dia, porque eu creio, dizendo a minha pessoa, eu creio no que é o impossível. O Senhor é Deus do impossível. Eu creio no Deus que traz à existência aquilo que não existe. Eu creio no Deus que faz o sobrenatural. Nós temos que crer nele assim, dessa forma, né? Como que nós vamos agradar a Deus? Tem um versículo que faz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vamos vencer através da nossa fé todos os dardos inflamados do maligno. Este que né, o escudo da fé, que a fé vence o inimigo, o escudo da fé nos protege das setas, né, dos ataques do diabo. E a fé nos ajuda a defender, né, nos defender das acusações, das dúvidas, das tentações, das calúnias, de tudo. Porque nós sabemos que tudo, né, o inimigo tem um dedo por trás. Ele tenta, sim, através de pessoas que dão lugar a ele, nos perseguir, né? Mas sabemos que é nesta hora que nós temos que crer em Deus, confiar em Deus e buscar se fortalecer ainda mais, cada dia mais, a nossa fé. E terminando o versículo 18. Não, ainda no versículo 17, que ele começou falando: tomai o capacete. Versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora ele vai falar no 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando fala de capacete, a gente lembra de quê? Cabeça, né? Nós temos que estar buscando de Deus, porque quando fala de capacete é que Jesus salva. E o capacete, ele protege a cabeça. Nós temos que buscar de Deus, sempre que Deus venha proteger a nossa mente, os nossos pensamentos, né? Porque só Jesus, né, para nos proteger, temos que buscar esse capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a gente sabe que é as escrituras sagradas, né? A palavra liberta, né? A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Como que nós vamos servir a um Deus se nós não temos, né, nenhuma direção? A Bíblia é a nossa bússola, eu sempre falo isso. Então a espada
Com ela nós vamos aprender tudo sobre Deus, tudo que Deus requer de nós, como nós devemos servir, como nós devemos andar na presença dele, o que é que agrada a ele, o que é que não agrada. Então a espada nos ajuda, né, cada dia a se defender também do inimigo, né? Porque a palavra de Deus destrói o inimigo. A palavra, ele sabe, ele conhece, ele estremece. Mas não obedece, mas ele conhece. Mas a palavra, o Espírito Santo que dá a vida à palavra, por intermédio do Espírito Santo, que nós vamos conseguir, né, interpretar a palavra, que a palavra venha, o Espírito Santo nos revelar a essência da palavra e nos dá o poder. O Senhor, né, Deus nos dá o poder para derrotar o inimigo, para vencer o inimigo. Então esse capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, vamos estar buscando. E encerrando, Paulo fala no versículo 18, orando em todo tempo, com oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos que começar buscando pela armadura de Deus. Interessante que eu tenho comigo, que a gente tem que começar lá de baixo. O primeiro que nós temos que estar buscando, né, é estar vigiando, né, orando. Aqui fala, né, em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Significa que às vezes a gente tem o dom de orar, então gosta de estar sempre guerreando em espírito, em pensamento, porque Deus é onisciente, sabe, lê os nossos pensamentos, conhece, sonda, mas o inimigo não pode, ele não sabe, porque ele não é onisciente. Então nós sabemos que tem umas pessoas, eu sei por mim mesmo, o inimigo dá o dom de estar sempre em constante oração, guerreando, né? É no trabalho, é na pia lavando louça, é no tanque lavando roupa, é andando na rua, é no carro, enfim, temos que estar orando em todo tempo, com toda oração e súplica e no Espírito, e vigiando, porque não adianta só orar, né? É aquilo que eu sempre digo, não adianta só orar, nós temos que vigiar mais do que orar. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Ou seja, a oração a gente sabe que ela não é. Muitas das vezes Deus responde sim, né? A gente sabe que Deus responde na hora. Mas tem coisas que Deus demora um tempo para responder, porque tudo é no tempo dele, no momento dele, na hora dele. Mas o segredo é o quê? Perseverar em oração, vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Então, a gente ora hoje, a gente ora mais tarde, a gente ora amanhã, a gente vai orando. Vamos orando, que Deus vai nos respondendo. Vamos estar orando neste momento. Eu louvo, exalto e bendigo, Pai, teu nome por esta palavra. Oh, maravilha de Deus. Eu estou sentindo tanto a tua presença, Pai. Oh, glória. Como essa palavra mexeu comigo. Essa armadura de Deus é tremenda, Pai. Eu já pedi a Ti permissão para entrar na presença do Santo dos Santos hoje, porque sou pequenina, sou falha, sou pecadora, sou apenas um vasinho de barro nas mãos do oleiro, Pai. O Senhor sabe que eu estou aqui para ser moldada, lapidada, transformada, quantas vezes for necessário. Antes de ministrar esta palavra, Pai, o Teu Espírito Santo já ministrou meu coração. Eu também necessito da Tua libertação, necessito todos os dias, e eu amo buscar a Ti, eu amo buscar a Tua face, a Tua presença. Me reveste, Pai, reveste este que está ouvindo esta palavra, orando junto comigo, Pai. Senhor, às vezes ele não tinha força para orar. A partir de hoje, Pai, o Senhor possa revestir ele, Pai, com este item do versículo 18. Vamos começar por ele, que ele possa ser uma pessoa, Pai, que esteja orando, né, em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando, Pai, né, nisso, com toda perseverança e súplica, porque nós sabemos, Pai, que é
o Senhor, é pelo Senhor que nós vamos vencer. Mas se o Senhor deixou Paulo ali escrever as cartas paulinas, a igreja de Éfeso, é a igreja de hoje também. Nós temos que continuar seguindo esse exemplo, esse modelo de igreja que nós temos que servir ao Senhor em espírito e em verdade. E o Senhor deixa nos teus requisitos da tua palavra, Pai, que nós não estamos só, além de o Senhor estar pelejando por nós. Aleluia. Eu creio que é tarde de peleja, esse momento que essa pessoa vê esse áudio, se for tarde, noite, manhã, não importa. É um momento que o Senhor está guerreando em nosso favor. O Senhor está guerreando em favor desta vida, desta pessoa que está ouvindo esta palavra. Meu Deus, vai revestindo ela do teu poder, vai revestindo ela com a armadura, Pai. Que ela possa estar, Senhor, com cada item. O Senhor venha ensinar ela a usar essas armas, o cinto, andar na verdade, o cinto da verdade, cingir dos lombos com a verdade. Que ela possa usar essa couraça da justiça, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, esse evangelho do reino. Que ela não temas ao homem, mas venha temer a ti, Pai. Abra a boca que Deus vai te encher. Abra a tua boca, busca, creia, o Senhor vai encher tua boca. Você vai falar do amor de Deus, das maravilhas deste evangelho para as pessoas. Aonde você chegar, as pessoas vão sentir que algo está diferente em você. Deixa Deus te revestir neste momento. Deixa Deus te calçar com a preparação do evangelho da paz, te colocar o escudo da fé, o capacete da salvação. O Senhor venha guardar teus pensamentos, a tua mente. Pai, coloca na vida dele, essa pessoa, Pai, a espada do Espírito, que é a tua palavra, Senhor. Que através da tua palavra ela venha vencer o maligno, ela venha vencer o inimigo, o adversário da alma dela, que tem lutado. Nós sabemos que ele tem lutado dia e noite para poder fazer com que nós venhamos desistir de te servir, perder a salvação, sair dos teus caminhos, da tua presença. E essa pessoa que já faz tempo que não está nos teus caminhos, Pai, mas já experimentou o teu poder, vá de encontro a ela, Pai, neste momento. Vai revestindo desde o alto da cabeça até a planta dos pés com a armadura de Deus. Meu Deus, que nenhuma arma forjada do inimigo venha prevalecer contra a vida dela, contra a sua casa, contra a sua família, contra a vida dos teus. O Senhor disse que é toda a ferramenta, toda, não importa em qual área seja na área sentimental, espiritual, física, material, enfim, tudo aquilo que você tem necessitado, receba neste momento a tua bênção, creia. O Senhor escolheu este momento para você estar ouvindo esta oração, essa ministração desta palavra, porque Ele quer te revestir, que Ele venha te revestir neste momento. Eu quero ministrar sobre a sua vida, profetizar. Estenda as tuas mãos para você receber. Seja revestido da armadura de Deus. Seja revestido do poder de Deus. Que a unção do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre ti. Venha te envolver. Envolva e se envolva nos braços do Pai neste momento. Que o Senhor está derramando alto. Eu vejo como se fosse um óleo descendo, sendo derramado sobre a sua cabeça. Receba a unção do Espírito Santo de Deus, que vai te dar força para você vencer essa depressão, para você vencer esse desânimo, essas dependências desses medicamentos, tudo aquilo que o inimigo tem usado de armas, para armados ciladas contra a tua vida, as ferramentas que ele tem preparado para te destruir, para você não
Serve a Deus, creia. Deus está neste momento de revestindo. É tarde de revestimento, é tarde de bênção sobre a tua vida. Receba da parte de Deus. Oramando como no gosto. Que me anderras. Ai, manai. Ribalabachuri me canta labasteia. É um óleo, como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Assim diz o Senhor. Está sendo derramado sobre o alto da tua cabeça. Receba essa unção, receba esse renovo, receba poder do céu. Rabaxere, calabastu, orimicanta, labassurianda, labachai. Deixa Deus te usar, deixa Deus te encher, te renovar, fazer de você um vaso novo nas mãos do Senhor, te capacitar ainda mais, te preparar para que você possa estar sempre guerreando espiritualmente. Eu creio, receba a tua bênção, que eu já recebi a minha vitória. Eu estou recebendo em nome do Senhor Jesus. E a vitória é tua, não temas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.